de fumo, né, tabaco, que dão essas manchas amareladas na pele, que chama mosaico. Por isso que o vírus é chamado mosaico do tabaco. Aqui eu usei esse desenho só para mostrar para vocês que aqui, ó, você tem o RNA, ele é um vírus de RNA, tem o RNA, ele é formado uma hélice, né, na forma hélice, e aqui, associado a esse RNA, você tem as proteínas. Essas proteínas, elas vão formar uma estrutura de proteção chamada de capsídio. Né? Capsídio. Esse capsídio é formado por unidades repetidas da mesma proteína. Na maioria dos vírus só tem um tipo de proteína, são unidades repetidas, cada unidade dessa é chamada de capsoma. Tá? Mas vamos ver aqui um outro exemplo melhor, que é de vírus de animais e humanos. Né? Então, aqui nós temos a estrutura de proteção do vírus, que é o chamado capsídio. E no caso dos vírus animais, que é o que interessa para a gente, porque entre os vírus animais estão os vírus humanos. Aliás, alguns vírus animais também infectam humanos, né? Então, você tem, nos vírus animais, dois padrões de simetria. Quando a gente fala simetria do vírus, a gente está falando da forma do capsídio. Né? Quando você diz que um vírus tem simetria icosaédrica, ou simetria helicoidal, icosaédrica é essa que forma um icoságono. A helicoidal é essa que forma uma estrutura cilíndrica. Então, quando você diz que um vírus tem simetria icosaédrica ou helicoidal, você está dizendo que esse vírus tem um capsídio icosaédrico ou helicoidal. A forma, o que interessa, porque esse tipo de simetria é muito utilizado na classificação dos vírus. Sempre que você vai classificar um vírus, a primeira coisa que você refere é o tipo de ácido nucleico. Então, você vai dizer, é um vírus de RNA com simetria icosaédrica. Então, eu já sei que esse vírus tem o capsídio no formato de um icoságono. Não interessa a aparência externa do vírus. Por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco um desenho do vírus HIV. Externamente ele é esférico. Mas quando a gente vai classificar o HIV, a gente vai dizer que ele é um vírus de RNA com transcriptase reversa e tem capsídio com simetria helicoidal, porque o capsídio dele é cilíndrico. O que interessa em termos de simetria é a forma do capsídio. Para que serve o capsídio? É a proteção do vírus. Né? Ele serve de proteção. É a principal função. Por que o vírus precisa de capsídio? Primeiramente porque, para se proteger, os nossos fluidos orgânicos, plasma, linfa, suor, saliva, todos os nossos fluidos orgânicos contêm enzimas chamadas nucleases, ou seja, são enzimas RNases e DNases. Se o vírus não tivesse essa capa de proteção, eles seriam degradados por essas enzimas. Quando saísse da célula, eles iam ser degradados. Então, essa é a primeira coisa. O capsídio serve como proteção do vírus. Mas serve ainda, tem uma função ainda mais importante, que é o veículo de transporte desse vírus de uma célula para outra e de um hospedeiro para outro. O capsídio também protege o vírus das condições, das adversidades do ambiente. Né? E sem essa proteína, os vírus não entrariam na célula. A célula não tem receptor onde pode se ligar o DNA ou o RNA.
Isso não existe. Então, o vírus, na forma de só o genoma, RNA ou DNA, ele não entra na célula. Ele precisa de uma estrutura de proteína para se ligar no receptor da célula e entrar. E isso se dá em alguns vírus pelo capsídeo e em outros pelas espículas, no caso dos vírus envelopados. Mas tem que ter uma estrutura proteica onde o vírus vai se ligar na célula. Nesse modelo de vírus que a gente está mostrando aqui, é um vírus que só tem genoma e capsídeo. Então, ele vai se ligar no receptor da célula pelo capsídeo. Aqui você tem vários vírus com esse tipo de estrutura. O vírus da poliomielite, da hepatite A, Coxsackie, ecovírus, né? São alguns exemplos de rinovírus, vírus que tem só o genoma e o capsídeo. Ele precisa dessa estrutura para se ligar no receptor da célula. Sem ligar no receptor da célula, ele não vai entrar na célula. Agora, eu queria que vocês entendessem bem isso que eu vou falar agora. A célula, ela não tem um receptor para o vírus. Ela tem um receptor para ela. O vírus é que, ao longo da evolução, desenvolveu a capacidade de se ligar nesse receptor da célula. Mas a célula, a natureza não é burra para fazer uma célula com um receptor para se infectar por vírus e morrer. Mas a natureza também ajuda os vírus, que faz parte da natureza. Então, ela desenvolveu o vírus com uma capacidade que se liga no receptor da célula, ele engana a célula. Então, a célula tem receptor porque ela precisa para botar moléculas de fundamental importância para dentro dela, hormônio, lipoproteínas, todas as moléculas que precisam entrar na célula, que não entram por difusão, elas entram via receptor, né? O transporte ativo via receptor. Então, essa é a primeira coisa. O vírus adquiriu a capacidade de ligar no receptor que a célula tem para uma função dela. Quando o vírus liga, a célula pensa que é aquela molécula que ela precisa e puxa para dentro, né? Então, o vírus é endocitado pela célula. É um dos mecanismos de entrada do vírus, é endocitose. O vírus é endocitado. Então, essa é uma função muito importante do capsídeo, que é servir de veículo de transporte desse vírus de uma célula para outra e também de um hospedeiro para outro. E servir para ligar no receptor da célula, quando ele sai de uma célula, precisa entrar noutra célula para poder se replicar. E esse capsídeo é formado por unidades proteicas que se reúnem, formando essa estrutura chamada capsídeo. Cada bolinha dessa aqui é uma unidade proteica, e essas unidades proteicas são chamadas de capsômeros. Então, os capsômeros se juntam para formar os capsídeos. Os capsômeros, na maioria dos vírus, é o mesmo tipo de proteína. Essas bolinhas aqui são todas da mesma proteína, na maioria dos vírus. Mas alguns vírus, um exemplo é o da poliomielite, o vírus poliomielite tem 4 proteínas diferentes no capsídeo. Mas a maioria dos vírus é a mesma proteína repetida. Então, o que vocês estão vendo aqui? O capsídeo icosaédrico, a proteína do capsídeo, ela não se agrega ao genoma. O capsídeo forma uma capa e o genoma está lá dentro, mas a proteína do capsídeo não está agregada ao genoma. Nos vírus com simetria helicoidal, esse é o tipo de simetria
mais comum dos vírus RNA negativo. Nesse, o capsídeo está agregado ao genoma. Tá? Então, se você quebrar o capsídeo, o vírus não se replica. Porque quando você quebra o capsídeo, você retira também o complexo RNA polimerase. E o vírus RNA negativo, sem o complexo RNA polimerase, não vai conseguir se replicar. Mas o vírus RNA positivo, eu posso quebrar o capsídeo, o vírus com simetria icosaédrica, eu posso quebrar o capsídeo que ele continua se replicando, porque o capsídeo não interfere na replicação, porque esse vírus ele não precisa da enzima, ele vai fazer depois que ele entra na célula e faz a enzima. Tá? Então, esse é um detalhe importante. Aqui a gente tem o desenho do vírus com simetria icosaédrica e aqui está a microscopia eletrônica desse vírus. Então, na microscopia eletrônica, o capsídeo icosaédrico ele se apresenta com esse formato que está aproximadamente esférico, mas quando se faz um estudo tridimensional, que eles fazem com difração de raio-x, é um processo complicado, eles veem que o formato, na realidade, é esse aqui do desenho. Tá? Então, a microscopia eletrônica não dá para você ver o detalhe da forma do vírus, você só consegue fazer através de estudos de cristalografia, com difração de raio-x, você consegue ver que a simetria icosaédrica é uma figura de 20 lados iguais. Aqui nós temos um outro tipo de estrutura do vírus, onde aparece duas estruturas diferentes, né? Esse aqui é o exemplo do HIV. Então, o HIV tem o genoma que está representado aqui, ó. Ele é um RNA de fita simples, mas tem duas cópias do genoma. Tem duas cópias do genoma por cada vírus. Essa bolinha preta aqui representa a transcriptase reversa, e você está vendo que envolvendo o genoma tem essa estrutura cilíndrica formada por umas bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes unidades, é uma proteína chamada P24. Então, você tem aqui várias proteínas P24 associadas, formando uma estrutura cilíndrica, que é o capsídeo do vírus. Esse vírus tem uma particularidade que, além do genoma e do capsídeo, ele tem uma capa de proteína, que está representada aqui por essas bolinhas roxas, uma capa de proteína, que é formada também por várias unidades proteicas, que é chamada proteína da matriz. Olha, de estrutura que são obrigatórias no vírus, somente o genoma e o capsídeo. O vírus humano mais simples que tiver, ele tem que ter genoma e capsídeo. Os outros podem ter outras estruturas, né? Mas não são obrigatórias em todos os vírus. A proteína da matriz, ela envolve o genoma, envolve o capsídeo e o genoma. O conjunto capsídeo e genoma a gente chama de nucleocapsídeo. Então, a proteína da matriz, ela envolve o nucleocapsídeo. Quando ela existe, ela tem um papel importante na montagem das partículas virais. E, nesse caso aqui, esse vírus tem também uma outra estrutura, que é uma membrana lipídica, que o vírus retira da própria célula. Essa membrana lipídica é chamada de envelope. Os vírus que têm envelope, eles têm um processo de entrada diferente na célula. Tá?
eles podem entrar por endocitose ou por fusão. Ou por fusão seguida ou endocitose seguida de fusão. Então, os vírus não envelopados, os que não têm envelope, eles só têm uma única forma de entrar na célula, que é através da endocitose. Ele liga no receptor e a célula puxa para dentro. Os vírus envelopados, eles podem entrar tanto por endocitose como por fusão, ou pelos dois processos associados. Por que ele entra por fusão? Porque esse envelope do vírus tem a mesma composição da membrana citoplasmática da célula. Então, essas duas membranas, como elas têm a mesma composição química, quando elas se aproximam, elas se fundem. A membrana, vocês devem ter aprendido isso na biologia, ela não é uma coisa rígida, ela é uma matriz fluida. Né? É uma matriz fluida que tem proteínas ali inseridas, mas ela é fluida, ela muda de forma facilmente, ela se adapta. E quando você junta uma membrana na outra, elas se fundem. E inserido na membrana tem essa estrutura, é uma glicoproteína, que a gente chama de espícula, né? Em inglês, spike. Spike, vocês viram muito falar na spike do SARS-CoV-2, né? Da Covid-19. A spike é a proteína que interessa na vacina, porque é ela que induz a resposta imune protetora. Por quê? Porque o vírus liga no receptor através da espícula. Todos os vírus que têm esse formato aqui, que tem espícula, tem essa glicoproteína na superfície, ele se liga no receptor da célula através dessas espículas. Então, para proteger a célula do vírus, você tem que neutralizar a entrada do vírus na célula. Como é que você neutraliza? Usando um anticorpo que bloqueia a ligação dessa espícula no receptor da célula. Né? Então, o que a gente chama de anticorpo neutralizante, no caso das infecções por vírus, o anticorpo neutralizante nada mais são aqueles que ligam na estrutura do vírus que liga no receptor da célula. Então, ele impede a partícula viral de se ligar no receptor da célula. Se ela não se liga, ela não vai conseguir entrar. Essas espículas, em alguns vírus, ela tem capacidade de fazer a fusão do envelope do vírus com a membrana da célula. Né? Então, na maioria dos vírus que tem essa estrutura, essa glicoproteína, ela participa no processo de ligação do vírus no receptor da célula e também no processo de fusão. Então, ela é importante na ligação do vírus na célula e no processo de entrada do vírus na célula. Mas tem algumas exceções. Por exemplo, o SARS-CoV-2, ele tem a espícula, que eles chamam de spike S, mas ela liga, mas não faz fusão. O vírus entra na célula por endocitose, mas aí é um outro caso. Bom, aqui nós temos um outro modelo de vírus. Eu estou mostrando para vocês os vários modelos de vírus existentes, né, que a gente vai estudar depois cada um deles. Então, aqui nós temos um modelo que é raro, né, são poucos vírus que têm esse tipo de estrutura. No caso dos vírus de interesse humano, eu só conheço com esse tipo de estrutura o vírus da hepatite B. Então, o vírus da hepatite B, ele tem um genoma de DNA, de dupla fita parcial, ele tem um capsídeo com simetria icosaédrica, como está mostrando aqui, e tem um envelope.
Só que esse envelope, ele tem uma constituição diferente. Os envelopes clássicos dos vírus, a gente mostrou há pouco, é uma membrana lipoproteica que o vírus retira da própria membrana da célula, ele arranca da membrana da célula. Qualquer que seja ela, pode ser a membrana citoplasmática, pode ser a membrana do retículo endoplasmático, pode ser a membrana do complexo de Golgi, ou a membrana de qualquer, ou do núcleo, qualquer membrana da célula, seja citoplasmática ou das organelas, ela tem a mesma composição química, ela é lipoproteica. Então, a maioria dos vírus envelopados, o envelope é lipoproteico. Mas esse, no caso do vírus da hepatite B, esse envelope é de glicoproteína. Eu nem sei por que se chama de envelope, porque na prática é como se fosse um segundo capsídeo. A gente chama de envelope, mas é um envelope atípico, é um envelope diferente. Então, esse vírus, ele não é capaz de entrar na célula por fusão. Por quê? Porque ele não é uma matriz fluida, ele é uma estrutura rígida, ele é formada de glicoproteína. Então, ele entra na célula obrigatoriamente por endocitose, porque ele não tem essa flexibilidade para fazer fusão. Outra coisa que também é um conceito geral, mas é importante. Em tese, ou seja, de um modo geral, os vírus que não têm envelope, os vírus não envelopados, eles são muito mais sensíveis aos agentes físicos e químicos. Eles são mais facilmente destruídos, né, no ambiente, seja por fatores físicos ou químicos. Então, em tese, os vírus não envelopados são muito mais resistentes aos agentes físicos e químicos, são muito mais resistentes. E também a variações de pH. O vírus não envelopado, ele resiste muito mais a variações de pH, tanto para cima como para baixo na escala de pH. Então, ele resiste pH alcalino, por exemplo, 8, 10, ele suporta, assim como suporta o pH ácido, 4, 3. Um vírus não envelopado, ele pode passar pelo estômago sem ser inativado pelo suco gástrico. Ele pode passar pela numa infecção que ele causa no fígado e é eliminado junto com a bile é altamente alcalina, e mesmo assim não neutraliza o vírus, não destrói o vírus, porque os vírus não envelopados, eles são resistentes à variação de pH. Os vírus envelopados, geralmente, eles são sensíveis, são muito mais sensíveis tanto à temperatura como a fatores químicos e também a variações de pH, que é uma característica física, né? Então, a variação de pH para os vírus não envelopados, eles são muito mais passível de eliminar o vírus. Agora, esse vírus da hepatite A ou da hepatite B é uma exceção da regra. Né? O vírus da hepatite B, ele é exceção para tudo que você imaginar. Então, ele é considerado um vírus envelopado que tem como característica, em termos de resistência aos agentes físicos e químicos, ele se comporta semelhante aos vírus não envelopados. Uma outra coisa que é muito importante, né, nesse aspecto dos vírus envelopados e não envelopados é o éter. Os vírus não envelopados, ele resiste ao éter. Você pode botar o vírus não envelopado dentro do éter
depois tirar e botar na célula, ele vai se replicar do mesmo jeito. Mas se você fizer isso com vírus, não com o vírus envelopado, na hora que você botar no éter, o éter dissolve o lipídio, dissolve o envelope e o vírus é inativado. Então, uma forma de você saber se o vírus é envelopado ou não é o tratamento com éter. É um dos testes que se faz para saber se o vírus tem envelope ou não, é o tratamento com éter. Você trata com éter e inocula de volta no sistema hospedeiro. Se ele for envelopado, o éter inativa completamente o vírus. Bom, um outro tipo de estrutura de vírus que são complexos, né? São vírus de RNA negativo, bem complexos. E um exemplo disso aqui, desse vírus, pode ser o vírus da raiva ou o vírus Ebola, né? Esse modelo que eu estou mostrando aqui, esse desenho aqui, representa o vírus Ebola. Então, esse desenho é muito importante para vocês entenderem, para vocês fixarem, né, a principal diferença do vírus negativo para o vírus positivo. Então, aqui você tem, ó, o cara que desenhou, ele botou aqui o RNA, a hélice do RNA, mostrando o RNA sem a proteína, mas aqui ele mostra, ó, que a proteína está agregada ao RNA. Isso aqui é o capsídeo. Essa proteína aqui, de corzinha lilás, representa o capsídeo que está agregado ao genoma de RNA. Envolvendo o núcleo capsídeo, tem essa segunda capa de proteína aqui, cor-de-rosa, que representa a proteína da matriz. Tá? A proteína da matriz, ela envolve o núcleo capsídeo. E envolvendo a proteína da matriz, você tem o envelope, que está representado aqui nesse azulzinho claro. E no envelope você tem inserido aqui as espículas desse vírus. Essas espículas, ela tem, é como se fosse uma estrutura em forma de agulha, né, de espeto para fora, assim, mas ela atravessa o envelope e se conecta aqui embaixo na proteína da matriz. Então, essas espículas, ela atravessa a membrana do envelope e se conecta com a proteína da matriz. Por isso que a proteína da matriz é importante na montagem das partículas. Se a proteína da matriz não é produzida, os vírus não são montados. Isso foi descoberto com o vírus do sarampo. Existe uma doença chamada a doença fatal, que é uma reativação do vírus do sarampo, que pode ocorrer em algumas pessoas, chamada panencefalite esclerosante subaguda. É uma reativação do vírus do sarampo. E durante muitos anos se suspeitava que ela era causada pelo vírus do sarampo, mas não tinha prova, você não encontrava nenhum vírus do sarampo no líquido. O indivíduo tinha encefalite e não tinha nenhum vírus no líquido. Aí, depois da descoberta dos métodos moleculares, é que se percebeu que o genoma do vírus está lá e está lá boa parte das proteínas que ele produz. Mas esse vírus é um mutante que não produz proteína da matriz. Por isso ele não monta novas partículas. Você tem cópia do genoma, mas o vírus não monta as partículas porque não tem a proteína da matriz. Então foi com base nesses estudos que eles viram que a proteína da matriz, quando o vírus tem, ela é necessária para a montagem das partículas virais.
Aqui nós temos um outro tipo de estrutura do vírus. Um outro tipo de estrutura de vírus, que são, aqui nós temos um representante aqui do vírus influenza, né? O vírus da gripe. Então, o vírus da gripe é um outro vírus que tem uma característica muito interessante e diferente dos outros vírus. Ele é um vírus RNA negativo, mas ele se difere em muitos aspectos de outros vírus RNA negativos. Por exemplo, o vírus do sarampo, da cachumba, são exemplos de vírus RNA negativo, mas ele é muito diferente do vírus da gripe. O vírus para influenza é muito diferente do vírus influenza. Por quê? Porque o vírus influenza, ele tem o genoma segmentado, o genoma do vírus influenza, ele é cortado em 7 ou 8 pedaços, né? Nós temos aí 3 gêneros, são 4, mas os mais conhecidos, 3 gêneros de vírus influenza: o A, o B e o C. Os vírus influenza A e B, eles têm o genoma segmentado em 8 pedaços. O vírus influenza C tem apenas 7, mas todos eles têm o genoma segmentado. E cada genoma desse, como ele é um vírus negativo, ele tem o seu próprio capsídeo e o seu próprio RNA mensageiro. E cada segmento desse representa um gene. Isso significa dizer que esse vírus só vai ter atividade infecciosa se na mesma partícula ele juntar os 7 ou 8 componentes, conforme seja o tipo de vírus. Então, eu tenho que ter pelo menos uma cópia de cada segmento para poder o vírus estar completo. O genoma dele, o vírus só se replica quando a informação genética dele está completa. E essa informação genética está distribuída em 7 ou 8 pedaços. Então, eu tenho que ter todos os segmentos dentro da mesma partícula viral para poder ter o vírus infeccioso. E isso nem sempre acontece, porque a montagem das partículas virais é um processo aleatório. Eu não vou discutir isso hoje, mas a gente vai entrar em detalhes quando for estudar o vírus da gripe. Então, durante o processo de montagem das partículas, esse processo é aleatório. Então, às vezes, você tem uma partícula do vírus que tem 10, 12 segmentos, mas não tem uma cópia de cada segmento. Então, se não tiver uma cópia, pelo menos uma cópia de cada, nada feito. O vírus não se replica. Vai dar origem a um vírus defectivo, um vírus defeituoso. E isso ocorre na prática. Muitos vírus da influenza que são formados durante o processo de replicação não conseguem se replicar porque eles são defeituosos. Eu não vou discutir o vírus todo, só para mostrar para vocês que é um outro modelo de vírus. Então, ele tem um genoma segmentado, cada genoma tem o seu próprio capsídeo, que aqui não está representado, e o complexo RNA polimerase. Esse conjunto de segmentos, cada segmento desse é como se fosse um vírus separado. Por isso que a gente diz que é um vírus de genoma multipartido. É um vírus onde o genoma está partido em múltiplos segmentos. Então, esses segmentos são incorporados pela proteína da matriz, né? Lembre-se que cada segmento desse já tem o capsídeo. Eles são incorporados pela
proteína da matriz e pelo envelope que ele retira da membrana da célula. E esse vírus tem na superfície três tipos de proteína, né? Duas espículas, essa verde chama neuraminidase, ela tem função de enzima, e essa begezinha é a hemaglutinina, que é responsável pela entrada do vírus na célula. E tem uma outra proteína aqui, chamada de M2, porque M1 é a proteína da matriz. Aqui eu tenho uma representação de um segmento do vírus influenza para mostrar para vocês o que acontece com os vírus RNA negativo. Então, você está vendo aqui, ó, essa listinha azul mais forte representa o RNA, a hélice de RNA. Tá? Então, você tem a hélice de RNA e a ela está agregada a essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas são os capsômeros, né? Então, isso aqui forma o capsídio do vírus. Você tem o RNA, tem a proteína, tem os capsômeros agregados ao RNA, ou seja, formando o capsídio, e tem aqui três proteínas, PB1, PB2 e PA. Essas três proteínas formam o complexo RNA polimerase do vírus influenza. Os vírus RNA negativos, a maioria deles, a enzima é formada por duas proteínas, mas o vírus da gripe é formado, o complexo RNA polimerase é formado por três proteínas. Então, cada um daqueles 8 segmentos, ele tem o capsídio e tem o complexo RNA polimerase, ou seja, ele se comporta como se fosse um vírus individual. Cada segmento se comporta como se fosse um vírus individual, mas ele precisa estar todos os componentes juntos para poder o vírus ter atividade infecciosa. Então, esse é um vírus muito interessante de se estudar. Uma outra particularidade desse vírus é que ele é um vírus de RNA que se replica no núcleo. A regra básica dos vírus de RNA é se replicar no citoplasma, mas esse aqui é uma exceção que se replica no núcleo. Não? E por causa desse genoma segmentado, esse vírus tem a capacidade de fazer recombinação genética, e isso tem implicações clínicas e epidemiológicas muito importantes que a gente vai discutir quando for estudar a gripe. Um outro formato, um outro tipo de estrutura de vírus são vírus não envelopados com espícula, né? Vocês viram que na maioria dos vírus que tem espícula, a espícula está inserida no envelope. Ou seja, a espícula é uma estrutura presente principalmente nos vírus envelopados. Mas alguns vírus não envelopados têm espícula. E esse aqui é um exemplo, o adenovírus, ele tem um capsídeo de simetria icosaédrica e ele tem essas espículas, que são chamadas também de fibras, ligadas diretamente no capsídeo. Isso não é comum, né? A espícula em vírus não envelopado não é comum, mas você tem o adenovírus, tem os rotavírus também tem. Então, a diferença é que essa espícula aqui, ela não promove fusão, né? Porque esse vírus não faz fusão, porque o capsídeo é uma estrutura rígida de proteína, não vai fazer fusão, mas ela participa no processo de entrada do vírus na célula por endocitose. É como se ela abrisse uma perfuração na membrana da célula para facilitar a entrada do vírus. Então, é uma estrutura também encontrada entre os vírus. Aqui a gente já viu. Aqui um outro tipo de estrutura de vírus, que são os vírus
do grupo herpes. Então, os vírus do grupo herpes, eles têm genoma de DNA, é um DNA de dupla fita, envolvido por um capsídeo com simetria icosaédrica, e aqui está o envelope. Essa lista branca aqui representa a membrana do envelope. E inserido no envelope, ele tem essas bolinhas aqui, representam espículas, né? O vírus herpes simples, ele tem 10 tipos de espículas diferentes. E aqui, no espaço entre o capsídeo e o envelope, você está vendo os pontos pretos aqui. Esses pontos pretos aqui representam proteínas. Então, no espaço entre o capsídeo e o envelope, existem proteínas que estão soltas aí, mas sem formar uma estrutura compacta. A proteína da matriz, que é uma estrutura que está entre o envelope e o capsídeo, ela forma uma capa completa envolvendo o núcleo capsídeo. Aqui não, são proteínas que estão soltas aí no espaço entre o envelope e o capsídeo. Então, nesse caso aqui, a gente chama de matriz, mas eles são proteínas, a maioria delas enzimas, né, que estão dispersas aqui no espaço entre o capsídeo e o envelope. Os tipos de estruturas os vírus podem apresentar. Vamos, então, ver aqui alguns conceitos importantes em virologia. A palavra virion, ela significa vírus completo com atividade infecciosa. Eu não estou dizendo se ele é ativo, se é não ativo, se ele é defectivo ou não, se ele está completo ou não está. Vírus é vírus. Basta que tenha o genoma, eu posso chamar de vírus. Mas quando eu falo virion, aí eu estou me referindo à partícula viral completa com atividade infecciosa. Eu só uso o termo vírus quando eu tenho certeza que ele tem atividade infecciosa. Ele é capaz de entrar na célula e se replicar, gerar novos vírus. Quando eu uso o termo vírus defectivo, eu estou dizendo que o vírus ele é defeituoso, ele perdeu a capacidade de se replicar. Geralmente, quando isso acontece, é por causa de mutação, né? O vírus sofreu uma mutação no genoma e perdeu a capacidade de produzir alguma proteína que era importante no processo de replicação. Então, ele torna-se defeituoso, ele torna-se defectivo. Então, esse vírus não se replica sozinho, mas ele pode se replicar, eventualmente, se essa mesma célula se infectar por um outro vírus que faz para ele aquela proteína que ele não era capaz de fazer. Tá? Então, isso pode acontecer do vírus reverter, a voltar a ser virulento, mas é difícil, a probabilidade é pequena, né? Mas ele pode ser auxiliado por um outro vírus e passar a se replicar. Pseudovírus é um termo que tem mais importância conceitual do que outra coisa. Pseudo é falso, né? Então, quando eu falo em pseudovírus, estou dizendo que é um falso vírus. E quando é que você tem um falso vírus? Quando, por um erro,
de empacotamento, na hora de montar as partículas virais, por um erro de empacotamento, ao invés do capsídeo empacotar o genoma do vírus, ele empacota um pedaço de DNA ou de RNA da célula. Então, aí você vai ter um vírus falso, porque o capsídeo é de vírus, mas o genoma não é de vírus. O pseudovírus, ele pode entrar em outra célula, porque para entrar ele só precisa das estruturas externas, e isso ele tem, então ele pode entrar na célula. Só que lá dentro da célula ele não vai causar infecção. Então, esse termo pseudovírus é uma oportunidade que eu tenho para explicar para vocês uma coisa, um conceito muito importante, que é isso. A entrada do vírus na célula só depende das estruturas externas, ou seja, capsídeo, envelope ou espícula. Para entrar na célula só precisa dessas estruturas externas. Agora, para se replicar, para causar infecção, ele só precisa do genoma. Porque é o genoma que tem ali o código genético para a produção de tudo que ele precisa, que é o ácido nucleico e a proteína. Então, o genoma é, em última análise, o responsável pela atividade infecciosa do vírus. As estruturas externas servem de proteção e para a entrada do vírus na célula, mais nada. Quando ele entra na célula, ele quebra essas estruturas para liberar o genoma para poder se replicar. Né? Isso é a maior prova de que essas estruturas não participam do processo de replicação. É só no processo de ligação do receptor da célula e entrada. Outro conceito é o de vírus satélite. A virologia, ela tem muitas metáforas, né? Se vocês... Ó, filho, vou botar dando ar, viu? E boa noite, pessoal. É meu netinho. Então, o vírus, a virologia, como está falando, ela é cheia de metáfora. E uma das metáforas é essa de usar o termo satélite. O que é um satélite? É algo que gira em torno de um planeta, né? Então, a Lua é um satélite da Terra, ela gira em torno da Terra. Então, um vírus satélite é um vírus que gira em torno de outro vírus, ou seja, é um vírus que depende de outro vírus para se replicar. Aí vocês poderiam perguntar, e isso existe na prática? Existe. Não são muitos casos, mas existe. Nós vamos estudar lá na frente um vírus chamado vírus delta da hepatite. Delta é também chamado de vírus D, de dado. O vírus delta, ele é um satélite do vírus B. O vírus delta sozinho, ele não se replica. Ele só se replica quando está junto com o vírus B. Mas os dois juntos causam a doença muito mais grave, né? Com uma taxa de letalidade muito aumentada e também a probabilidade de cronificação muito maior. Então, tem também um vírus chamado vírus associado ao adenovírus, que só se replica junto com o adenovírus. Então, são poucos casos, mas existe. Vírus de genoma multipartido é o exemplo do vírus influenza que a gente falou há pouco. Então, são aqueles vírus em que o genoma está segmentado, né? E precisa que todos os segmentos estejam presentes para o vírus ter atividade infecciosa. Então, eu tenho o caso do vírus influenza, que tem 8 segmentos, eu tenho o caso do rantavírus, que tem 3 segmentos, né? E assim por aí. Tem outros vírus segmentados também.
O termo viroide, eu nem vou comentar com vocês, porque viroides são vírus desprovidos de capsídeo. Eu já falei para vocês que nenhum vírus animal pode existir sem ter o capsídeo. Então, os viroides são vírus somente de plantas, né? Porque eles são introduzidos na célula por insetos, vetores, não precisa de ligar no receptor da célula para entrar. Aliás, a célula vegetal ela tem uma capa de celulose que nenhum vírus entraria se não fosse através da inoculação por inseto, ou quando você artificialmente provoca uma lesão na parede celulósica para ele entrar. Então, os viroides eu não vou discutir. Os príons não são vírus, mas como não tem nenhum lugar para se falar de príon, eu vou falar um pouquinho deles por aqui. Príons são proteínas com atividade infecciosa. É estranho, mas é uma proteína que causa doença e ela é transmissível. Se eu pego essa proteína e inoculo num outro hospedeiro, ela desencadeia a mesma doença. De uma forma bem resumida, os príons são proteínas do tecido nervoso, produzido por neurônios. São proteínas que, na condição normal, elas têm uma importância enorme no funcionamento do sistema nervoso. Elas estão relacionadas com a conexão, com as sinapses lá entre os neurônios, e estão muito relacionadas com a nossa memória. Mas quando o gene que codifica essa proteína sofre uma mutação, não é só uma mutação, mas também um erro de processamento da proteína depois que ela é sintetizada, essa proteína adquire a capacidade de causar doença. Ela causa uma degeneração crônica do sistema nervoso que é irreversível, né? Ela se agrega no tecido nervoso e é como se ela sugasse o conteúdo daquela célula. A célula fica como se fosse uma esponja. Por isso que a doença causada por príons são também chamadas de espongilite, né? Então, as doenças causadas por príons, as mais conhecidas em animais, a doença da vaca louca, né? O SCRAT, que são doenças neurológicas que ocorrem em animais. Esse animal ele começa a ter incoordenação motora, tem dificuldade de equilíbrio, depois tem paralisia e morre. É irreversível. Nos humanos também é irreversível. Tem uma evolução lenta, mas ela é irreversível. Então, ela pode ocorrer espontaneamente, ou seja, o indivíduo tem aquela mutação espontânea e desenvolve a doença. Mas ela também pode ser transmissível. Se você pega o sangue desse indivíduo com a doença e inocula em outra pessoa, essa pessoa pode desenvolver também a doença. E no caso... Oi? A transmissão é só dessa forma, dos príons? Como é? A transmissão dos príons. Ela pode se dar pelo contato com sangue ou pela própria proteína. A proteína está no sangue, né? Então, qualquer material que tenha essa proteína, eu estou falando do sangue, que é o material mais fácil de se manipular, de se transferir de uma pessoa para outra, né? Mas qualquer material biológico que tenha essa proteína pode induzir a doença. Ela é pouco conhecida ainda, é difícil de estudar, mas essa proteína ela tem uma característica totalmente alterada. Ela altera a estrutura
secundária, não só a primária, mas secundária e terciária, e ela adquire propriedades inexplicáveis. Por exemplo, se tem evidência de que essa proteína resiste a 300 graus, o que qualquer proteína desnatura com 100 graus. Tá? Então, ela adquire propriedades muito esquisitas. Então, uma das coisas que se tem mais preocupação é que, embora não exista comprovação, há suspeita de que a proteína, o prion do bovino que causa a doença da vaca louca, pode, teoricamente, desencadear a doença em humanos. Então, na Europa, os bovinos na Europa, vários países da Europa têm doença da vaca louca lá, tem esses prions, e por isso que a maioria dos países importa carne dos países onde não tem. O Brasil se beneficia disso porque facilita a exportação de carne para os países onde tem essa doença. E agora, recentemente, surgiu um caso de doença da vaca louca aqui no Brasil, não sei se foi em Mato Grosso, mas parece que foi só um caso isolado, ninguém sabe como começou. Mas se isso começar a se espalhar pelo país, aí você vai perder esse diferencial que se tinha na exportação de carne. Por que a preocupação? Porque não adianta você assar a carne, cozinhar, torrar, você pode fazer o que quiser, que o prion vai estar lá do mesmo jeito. Ele não altera na temperatura de cozimento, de fritura. O leite da vaca também pode ser uma fonte teórica de transmissão. Como eu falei, não se tem preocupação, não se tem comprovação, mas também não se tem comprovação de que não acontece, né? Então, a suspeita existe e é provável que seja verdade, porque essa proteína tem essa característica de resistência muito grande. Então, é uma preocupação que se tem. Então, as principais doenças no humano é uma que teve origem em tribos africanas, chamada de Kuru. Acredita-se que essa doença se propagou em tribos africanas há muitos anos atrás, pela prática do canibalismo. Então, nessas culturas, eles tinham uma ideia de que quando ele mata o inimigo, ele come o cérebro do inimigo, porque na cultura dele ele vai somar a inteligência do inimigo à inteligência dele, ou seja, ele vai ficar mais inteligente. E tudo indica que essa pode ter sido a forma que a doença se disseminou entre essas populações. A outra, que ocorre em humanos, é uma doença degenerativa chamada síndrome de Creutzfeldt-Jakob. São raros os casos de doença por prions, mas, vez por outra, aparece um por aqui, né? Então, são quadros neurológicos, degenerativos neurológicos irreversíveis. Quando chegar a hora, vocês me avisem, viu? Eu esqueci de avisar, desculpa, deu a hora. Já deu? Deu sim. Nós estamos muito lentos. A gente vai ter que dar um jeito de andar mais rápido, mas é isso mesmo. Então, vamos parar aqui. Agora só terça-feira, né? Até terça-feira, já antecipo aí um bom final de semana para vocês.
e eu vou ver se descubro aqui com o Josélio como é que eu faço para gravar as aulas. Mas vocês podem se articular aí entre vocês mesmos e designar um